Talvez você fez de novo. Talvez você chegou nesse vídeo aqui porque você caiu de novo no pecado. De repente você disse que você não mais entraria naquele site, não mais consumiria aqueles conteúdos que não eram bons e você acabou fazendo de novo. Talvez você havia prometido para Deus de que a próxima vez que você se sentisse angustiado, que você correria para os braços de Jesus e conversaria com Ele, e você não iria mais correr para a bebida, correr para o cigarro ou qualquer outro tipo de coisa que pudesse aliviar o seu coração. Talvez você disse para sua esposa, para o seu marido, que você guardaria o matrimônio, que você não mais cairia naquele erro do adultério. Na primeira briga, na primeira discussão, você cedeu e você caiu de novo. Talvez você disse que você não seria mais aquele pai incompreensível, aquele pai duro, e você brincaria mais com seus filhos e você daria mais atenção para eles, mas na verdade tudo que você faz é o contrário. Talvez você disse para sua família que você colocaria eles como prioridade, mas qualquer outra coisa é prioridade. É o seu trabalho, é a sua carreira, é os seus lazeres e todo esse tipo de coisa. E talvez agora que você está me assistindo aqui, você está com aquele sentimento no seguinte: será que Deus ainda acredita em mim? Será que Deus ele ainda vai me ajudar? Será que tem salvação para mim? Será que, meu Deus, eu erro toda hora e caio toda hora na mesma coisa? Será que Deus ele se importa? Será que eu vou sair daqui? Bom, se é isso, esse vídeo é para você e fica comigo que a gente vai descobrir na Bíblia o que de verdade o Senhor tem para você. Pastor Rodrigo Agripino aqui, bem-vindo ao canal, bem-vindo de volta. E você que chegou comigo até aqui, de repente você está vivendo tudo aquilo que eu comentei na introdução desse vídeo. E eu quero dizer de antemão que você não está sozinho nisso, tá? Existem muitas pessoas que infelizmente acabam cedendo a prazeres, acabam cedendo a situações que mais as afastam de Deus do que de fato resolvem o seu problema. Muitas pessoas acabam correndo para situações ou soluções rápidas e práticas na tentativa de remover algo do seu coração, que na verdade acaba levando essa pessoa numa situação ainda muito mais profunda e muito pior do que originalmente ela estava, causando assim até a perda da sua família, perda dos seus filhos, perda do seu emprego, perda da sua saúde e até mesmo da sua própria vida, talvez. Mas o que a Bíblia ela fala conosco, né? O que a Escritura nos traz a respeito de como que nós podemos lidar com esse tipo de situação? Eu quero ler com você agora algumas coisas, na verdade, que vai te ajudar se você tiver força, fé, vontade e se você realmente quer dar um basta nessa situação que tem roubado a sua vida até este momento. A primeira coisa que a Escritura nos traz, que é importante, eu creio que você já sabe disso, mas eu vou ler com vocês. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, primeiro, eu quero encorajar você a confessar os seus pecados. E talvez você vai dizer assim, mas eu já fiz várias vezes isso. Eu já confessei e eu já caí de novo. Eu confessei, eu já caí de novo. Eu não sei se isso resolve. Talvez você está pensando assim, que na hora que você começa a pedir perdão por algo que você já está fazendo muitas vezes, você já caiu naquilo muitas vezes, talvez você está pensando assim que Deus está ali do céu olhando para você, pensando, ah lá, ó, lá vem ele de novo com essa ladainha, com essa oração barata, sem crer, sem fé, e acha que eu vou fazer alguma coisa. Não, queridos, esse não é o Deus que nós servimos. Quando você confessa, né, a palavra nos diz assim, que a confissão, ela vem atrelada a duas coisas, a perdão e a purificação. Quando você confessa, Deus, ele não olha te acusando, ele olha para você e diz o seguinte: filho, eu estou vendo o seu esforço. Eu estou vendo que você está lutando. Eu estou vendo, eu vou lutar com você. Aguenta mais um pouco. Vamos de novo. Deus, ele te perdoa. Ele tenta te levantar de novo. E se você cair, se levanta de novo. Eu não estou aqui, óbvio,
fazendo uma alusão para você ficar repetindo o seu pecado. Mas eu quero dizer que o inimigo, ele quer que você caia e fique no chão. O inimigo sabe que essa é a tua fraqueza. E ele vai tentar e vai colocar situações para você cair. E talvez você vai cair 1, 2, 3 vezes. Eu espero que não, mas talvez aconteça. Só que todas elas, volte ao Senhor. Primeira coisa, confesse o seu pecado, peça perdão. Quando você faz isso, uma força do Espírito Santo começa a brotar em você de novo para te fortalecer. Deus, ele não vai te julgar se você pedir perdão quantas vezes for necessário. Ele nos aconselha a pedir perdão. Ele vai te condenar se você ficar no chão e não reagir contra essa situação. Então, confesse o seu pecado. Peça ajuda a Deus. Ele vai te fortalecer. Esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa que a palavra nos diz que é a prioridade número 1 para que você faça para começar a sair dessa situação. A segunda coisa que a Bíblia nos diz está ali em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabem, existe uma diferença do que Satanás quer fazer e do que Deus quer fazer. Satanás, ele quer te condenar. Já o Espírito de Deus, ele quer que você tenha convicção da sua salvação. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Satanás, ele quer que você entenda que você não tem condição nenhuma de sair dessa situação que você está. Ele quer que você pense o seguinte: poxa, é muito difícil, eu oro, eu consigo ficar bem uma semana, da outra eu já caio de novo, eu consigo ficar bem alguns dias, no outro já tenho vontade de fazer isso de novo, e isso, e aquilo. Satanás, ele conhece as tuas fraquezas, óbvio, ele vai tentar fazer com que você acredite que você não é capaz, que você não é bom o suficiente e que, infelizmente, é isso. Não é? E pior, ele às vezes vai até tentar te colocar no coração de que Deus sabe que você é fraco e ele vai te perdoar porque você está fazendo isso, porque ele conhece o teu coração. Não, vou dizer o contrário. Porque Deus conhece o teu coração, é que ele sabe que você vai continuar lutando contra isso. Então, o Espírito Santo, ele quer te convencer de que você, sim, foi chamado por Deus e sim, Deus tem um plano para você, Deus tem uma família para você, Deus tem paz, Deus tem graça, Deus tem grandes coisas para você e que, na verdade, o que o inimigo está tentando te fazer é roubar a sua oportunidade de ser salvo. Querido, querida, sabe, o Senhor Jesus Cristo morreu por sua vida porque ele confia em você. Eu sei que você já ouviu isso antes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lute contra isso. Eu não quero que o pensamento na sua cabeça que domine ou predomine você seja o pensamento de que porque você caiu naquele pecado de novo, é porque agora acabou para você. Não, o Espírito Santo, enquanto você tiver fôlego de vida e clamar, ele virá sobre você. Peça a ele estratégias, peça a ele que te livre de situações. Peça a ele para te dar força de mudar o seu caminho, mudar a sua rota. Quem sabe terminar algumas amizades. Quem sabe não caminhar mais com algumas pessoas, não frequentar mais alguns lugares, mudar a situação. Sabe, de repente você cai em algumas situações porque existem gatilhos que te levam àquilo. É mais ou menos o que eu quero dizer o seguinte: é igual quando você chega à noite, você está numa batalha para emagrecer, mas à noite, quando acabou tudo, você deita no seu sofá, liga a sua televisão para pôr um filme, a sua mente fala: vai lá, pega um negocinho para comer, pega um sorvete, pega isso. Ou seja, o sofá e a televisão é o seu gatilho. Então, de repente, você precisa mudar o hábito, compreende? Então, quais são os gatilhos que o inimigo está usando para te tentar te roubar e te convencer que você não está salvo? Querido, o Senhor nunca vai desistir de você. E ele ama você, ele espera a sua oração. Outra coisa, lá em Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 23, diz algo como: as misericórdias do Senhor, né, ele pula um trecho, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos os dias o Senhor está com você. Ele se importa com você. Ele sabe que no dia anterior que você pecou, quando você acorda de manhã, o seu coração está triste. O seu coração está, pesado, você não está bem. Mas ele te dá um dia novo e fala: olha, filha, hoje
eu te dou oportunidade. Eu estou com você, vamos junto, vamos recomeçar. Eu sei que você sabe do meu sacrifício por você. Eu sei que você sabe que eu amo você, que eu guardo você. Eu sei que você sabe que eu já dei a minha vida por você e daria de novo. Então, perceba que o Senhor, Ele te dará todos os dias a oportunidade. Ele não está te condenando pelo seu passado, pelo que você fez ontem. Mas hoje Ele está dizendo, hoje é um novo dia. Hoje é o dia de se arrepender e se posicionar. Comece de novo, tenha força. Então, a bênção, a graça do Senhor se renova todo dia. O Senhor não acorda de manhã mal-humorado com você. Ah, pô, vacilão, seu vacilão. Não, Deus, Ele te dá a chance de novo. E Ele te ama. Hoje, se você está nesse pecado, quando acabar esse vídeo aqui, querido, já se ajoelha. Senhor, em nome de Jesus, eu vou sair dessa. Me ajuda, me fortalece. Você vai conseguir, porque o Senhor, né, na verdade, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Tem misericórdia para você hoje. Você não está condenado. Tem chance hoje para você no nome de Jesus. Outro ponto, lá na palavra do Senhor, lá em Salmo 103:12 e em Hebreus 8:12, ele fala que dos nossos pecados arrependidos o Senhor já não mais se lembrará. Então, compreenda, a partir do momento que você conseguiu vencer, o inimigo ele vai tentar te levar de volta, vai tentar te acusar, dizer, olha, você já fez isso, você já fez aquilo. Você vai lembrar do que você fez, mas você vai lembrar também da tua vitória. O Senhor ele não vai te rotular por aquilo que você fez de novo. Ele vai te dar a bênção, ele vai lançar no lago do esquecimento aquilo que você fez. Se houver alguma consequência mediante o que você fez, o Senhor vai caminhar contigo porque você se arrependeu para que você supere essa consequência e você restaure o que te foi roubado. Tudo o que te foi roubado será restaurado. Mas o Senhor, Ele é contigo e Ele te diz, eu vou lançar no lago do esquecimento tudo o que foi, porque eu vou olhar para você como um filho que se arrependeu, que lutou contra o pecado e venceu. Amém? Então, não permita se sentir acusado. Agora, o quinto verso aqui ele já é uma parte estratégica. Em Romanos 8, do 5 ao 6, diz assim, os que se inclinam para o Espírito cogitam as coisas do Espírito. Né? Lá na frente vai dizer, o pendor do Espírito é vida e paz. Ao contrário de que muitos pensam de que você vencer Satanás, ele é apenas com uma força de vontade, eu digo que não. Para que você vença o seu vício, para que você vença esse pecado que tem te consumido, que tem te trazido até esse vídeo, você precisa substituir os hábitos que alimentavam esse pecado por hábitos do Senhor, né? Então, eu digo para você o seguinte, no momento que você se arrependeu e você decidiu livrar desse pecado, faça uma aliança com o Senhor, né? De repente, crie um propósito com Deus de, por exemplo, todos os dias, 10 minutos você orar ao Senhor e pedir perdão e se ajoelhar. Faça um propósito com Deus de você não passar por tal lugar. Sabe? Oh, Senhor, essa semana aqui eu não vou ali, o Senhor vai me ajudar e todo dia você ora, né? Faça um propósito, talvez faça um jejum, né? A palavra do Senhor diz que tem certas casas demoníacas que só são quebradas em jejum, né? Faça um jejum. Se você não sabe como fazer no detalhe, né? Um jejum, um propósito, até mesmo um voto com o Senhor, eu tenho um vídeo aqui nesse canal. Se eu me lembrar, eu vou pôr na descrição do vídeo, mas eu tenho um vídeo explicando o que é a diferença entre jejum, entre voto, entre propósito, e você pode aprender ali, vai te ajudar, tá? Mas os seus hábitos têm que ser mudados. Se você não mudar os seus hábitos, praticamente você novamente vai acabar caindo nessa situação. Mas o Senhor, Ele vai te ajudar. Ponha na prática a sua fé. Amém? Uma fé sem obras é uma fé morta. Então você ora, pede perdão, entra com o Senhor, se posiciona e muda o seu hábito e você vai vencer em nome de Jesus. Bom, e para finalizar isso, querido, eu queria te convidar, de repente, neste momento, a você olhar para si e você se arrepender de verdade. Você chegar ao Senhor e você dizer para Ele, Senhor, olha, na Tua presença, Deus, eu me arrependo agora dessas práticas, me arrependo disso, daquilo outro. Eu sei, eu sou pecador, eu sou falho, contudo, Senhor, eu creio que o Senhor é comigo, as Tuas misericórdias
estão sobre mim, o seu sangue é sobre mim, Senhor Jesus. Me ajuda com o teu Espírito Santo, né? Para que você possa vencer o que está vivendo. Hoje, termine esse vídeo, termine este momento lembrando, você não está condenado. O Senhor Jesus, Ele não está olhando para você com um olhar de condenação, mas Ele olha para você com um olhar de misericórdia. Ele está preparado e pronto para te ajudar a se levantar daí. Amém? O nosso Deus, o Pai Criador, Ele ama você. Você é filho, filha amado. E você vai vencer em nome de Jesus. Ele vai te fortalecer, vai te dar forças de como você resolve a situação, como você confessa, como você se posiciona, como você avança. Existe esperança para você. Não chegou o fim. Existe esperança para você e eu creio. Tá bom? Fico por aqui, agradeço a sua atenção até aqui. Em nome de Jesus, nós nos vemos então no próximo vídeo.